Glória a Deus, não abandone o barco, glória a Deus, porque Jesus está com ele. Jesus está no barco, glória a Deus. Meus amados, gostaria de ouvir mais irmãos, mas hoje nós temos aqui o nosso irmão Maurício, que vai estar aqui transmitindo nesta noite a palavra de Deus. Então vamos nessa noite, com muito prazer, com muita alegria, passar a palavra para o nosso irmão Maurício, que nesta noite vai estar falando aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Os irmãos, colocam-se de pé, estendem suas mãos para cá. Nós vamos orar pelo nosso irmão Maurício. Glória a Deus. Amado, soberano e eterno Deus, aqui está o teu filho, Senhor, que neste momento irá transmitir a tua palavra. Deus, use o teu filho de uma forma toda especial. Pai amado, fala tudo aquilo, Deus, através do teu filho, que estou vendo que o teu povo precisa. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando de uma forma toda especial. Te agradecemos já por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Estamos felizes nessa noite, porque nós estamos aqui para sentirmos a presença de Deus, louvarmos juntos e também ouvirmos a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, Está aqui o nosso pastor Eliezer e o nosso companheiro também José Carlos e a amada igreja que está aqui hoje presente. Eu convido a todos a abrirem vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 37. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Podemos ler? Todos encontraram? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Quem pode dizer amém? Podeis assentar. Meus amados, nós lemos um texto que certamente os amados já ouviram várias pregações
falando em relação a Ezequiel capítulo 37, que foi um profeta que foi levantado por Deus para que viesse profetizar para o povo de Israel que estava no cativeiro. Pois Ezequiel, os historiadores afirmam que ele começou a exercer a sua função sacerdotal, e logo que ele começou a exercer a sua função sacerdotal, no ano 606 a.C., Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém e levou homens preeminentes, homens de grande importância da realeza. Um deles foi o profeta Daniel. Quando foi em 597, na segunda leva, o rei Nabucodonosor leva cerca de 10 mil homens de um nível de importância muito elevado, e entre esses vai o profeta Ezequiel. Quando foi no ano 586, o Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo, destruir os muros e devastar a cidade. E foi nesse período de cativeiro que Deus levanta o profeta Ezequiel, que foi comissionado a princípio para ser um sacerdote, mas Deus, na sua vontade absoluta, ele comissiona o profeta Ezequiel para o ministério profético. Percebam que Deus está levantando um profeta para profetizar para o povo de Israel, que Deus fez uma promessa desde Abraão, que ele ia permitir que essa nação passasse 400 anos em uma terra estranha, depois ele iria subjugar e levaria essa nação para uma terra que emana leite e mel. E Deus cumpriu com a sua promessa, as suas profecias. Nenhuma das palavras que Moisés falou através do seu ministério, Deus permitiu que viesse cair por terra. Todas se cumpriram. Mas quando Israel chega na terra da promessa, Israel deveria ser uma referência para as nações pagãs. Deus não queria criar uma raça totalmente voltada para o povo de Israel. Ele não era como Adolf Hitler, que queria constituir uma raça ariana, não. Ele queria que através de Israel, as nações pagãs que viviam no paganismo, no que cuida do seu povo, que zela pelo seu povo, e que as mãos dele estavam estendidas. Então as nações iriam ver que Israel prosperava, Israel era guardado, Deus guerreava por Israel, mas Israel só adorava um único Deus. Só que o povo da promessa, quando entra na terra que emana leite e mel, de fato, eles se esquecem de Deus, eles viram as costas para Deus. Se vocês observarem, o próprio profeta Jeremias, no seu capítulo 1, Deus usa a boca do profeta para desabafar, perguntando para Jeremias: qual foi a injustiça que esse povo encontrou em mim para que eles virassem as costas? Imagine Deus falando: qual foi o erro? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu faltei com a minha palavra para que esse povo virasse as costas para mim? Esse meu povo, no capítulo 2, Jeremias fala, fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não podem reter água. Ele vai perguntar: qual foi a nação que trocaram os seus deuses, visto que não eram deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória, o Deus poderoso, o Deus que está acima dos céus, para adorar as imagens feitas por mãos. Então Deus levantou os profetas para levar os oráculos divinos, para profetizar, para que o povo voltasse para o centro da sua vontade. Mas o povo desobedece. E havia uma promessa das bênçãos de Deus em Deuteronômio 28, tanto Levítico 26. Mas se eles desobedecessem, eles seriam espalhados pela terra. Infelizmente, pela desobediência do povo, imagine, o que fez Israel perecer não foi pelo fato de Israel só estar pecando, porque Deus perdoa quem peca, quando o homem se arrepende. Mas o problema de Israel é que tinha um Deus que falava, que usava os seus profetas para expressar a sua vontade, mas tinha um povo que estava fechando seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Tanto que o salmista, no Salmo 81, Deus vai usar o profeta para dizer: se Israel me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos. Mas Israel não me quis, Israel não desejou andar nas minhas vontades. E por causa disso veio o cativeiro. Quando Israel estava obedecendo, era uma nação intransponível. Ninguém poderia parar diante daquela nação. Porque quando Israel estava em santidade, em obediência, era Deus que pelejava. Eram as mãos do Todo-Poderoso que estavam estendidas. Só que agora, com a desobediência, Deus tira a sua presença. Deus abandona esse povo. E agora o povo está no cativeiro.
E é nesse período de cativeiro que Ezequiel está profetizando no meio do povo que está no cativeiro na Babilônia, que o céu se abre no capítulo 1. Interessante, Ezequiel está no cativeiro, está na Babilônia, mas o céu se abre para ele, e ele tem visões de Deus. Não importa onde nós estejamos, se nós temos intimidade com Deus, pode estar onde estiver, o céu se abre. Temos experiência com Deus. Ezequiel não estava no templo, ele não estava em Israel, ele estava no meio dos cativos. Mas interessante que o texto vai dizer que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Tanto que o profeta Ezequiel é conhecido como profeta carismático. Nós vamos observar, sempre vindo a palavra de Deus, ele tendo visões. No capítulo 8, o Senhor pega Ezequiel pelos cachos do cabelo e eleva sobre os céus, e eleva Ezequiel em visões a Jerusalém. Imagina, um homem está lá na Babilônia, mas Deus arrebata os seus sentidos e o leva em visões para Jerusalém. Então ele é conhecido como profeta carismático. E no capítulo 37, Deus, a mão do Senhor, pega Ezequiel e ele é levado pelo Espírito. Ele não foi por uma revelação do seu coração, por um instinto humano. Ele foi levado, a mão do Senhor pega Ezequiel e pelo Espírito o leva para um vale e o deixa naquele vale. Interessante que Ezequiel era sacerdote. E se vocês lerem Levítico 21 e o capítulo 22, um sacerdote no capítulo 21, se alguém da família dele morresse, ele só poderia ir para o sepultamento se fosse o pai, a mãe e o irmão. Ele não poderia pegar nenhum corpo morto. Imagine, aquele homem que era um profeta, que era um sacerdote, agora é profeta. Ele sabe que ele não poderia tocar em um animal morto, mas Deus o leva para um cemitério onde estava cheio de ossos. Observe que os ossos não estavam empilhados como se fossem em um cemitério, mas estavam espalhados como fosse resultado de uma batalha sangrenta. E ele vai passando e vê que é um vale onde tem uma quantidade numerosa de ossos, e eles estão sequíssimos. Aconteceu a morte, estado de putrefação, e agora só tem os restos mortais. Interessante que o Senhor fala para o profeta: poderão reviver esses ossos? Eles já tinham algumas experiências no passado, porque estava registrado que o profeta Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, que o profeta Eliseu, sendo usado por Deus, ressuscitou o filho da Sunamita. E até mesmo quando foi lançado o corpo daquele homem na sepultura do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Mas imagine, há uma quantidade, é um vale cheio de ossos. Se ele fala que sim, seria presunção. Se ele fala que não acreditava, ele estava duvidando do poder de Deus. Mas ele preferiu falar: Senhor, tu sabes, o Senhor que sabe de todas as coisas. Interessante que agora, quando ele está nessa situação, o Senhor fala para que ele venha profetizar para esses ossos. E a primeira palavra que ele vai dirigir: ossos secos, ouvir a palavra de Deus. Deus estava chamando Ezequiel para profetizar a restauração, a ressurreição nacional de Israel, porque Deus prometeu que o cativeiro viria se eles não obedecessem. Mas também através do profeta Jeremias, ele também prometeu que o cativeiro só duraria 70 anos, que Deus iria castigar o seu povo, mas depois ele traria a ressurreição nacional e repatriar o seu povo para a terra da promessa, porque a promessa de Deus era da vinda do Messias. Quando ele chamou Abraão, ele falou: em ti, Abraão, serão benditos todas as famílias da terra. E esse em ti aí está falando que viria um dos lombos de Abraão, da descendência de Abraão, que traria a bênção para toda a humanidade. Então Deus não ia desistir do seu plano salvífico. E agora está profetizando. E quando ele profetiza, é interessante que ele diz: olha, eu profetizei como eu fui receber a ordem, não foi conforme a minha vontade. Eu não vim num culto para liberar palavras proféticas do meu coração. Ele disse: eu profetizei como eu recebi ordem, conforme foi mandado. E quando ele profetiza, ele ouve um ruído, porque foi Deus que mandou. Quando Deus manda, inspira alguém a profetizar, algo acontece no mundo espiritual. E quando ele profetiza, ele ouve um ruído. Daqui a pouco um barulho de ossos que estão batendo nos ossos, e cada osso vão se reunindo a cada osso. Sabe o que é aquilo ali? É o sinal que o milagre ia acontecer, que Deus
mesmo vendo o povo no cativeiro, mas ele ia estender suas mãos de poder, a sua soberania, e ia trazer o povo novamente para o centro da sua vontade. Mas eles estavam num vale que representa áreas do mundo onde o povo de Israel seria espalhado pela face da terra. Ele vê que os ossos estão sequíssimos, mostrando a morte, a destruição, que só o poder de Deus para ressuscitar. Mas interessante que ele profetizou e houve um ruído. Irmãos, Deus prometeu através do profeta Isaías que ele levantaria um homem pagão, Ciro. Imagine, 210 anos antes de acontecer a profecia deles voltarem. Imagine, 140 anos antes da destruição do templo, Deus chama Ciro pelo nome sem antes dele nascer. Ele não era nascido ainda, mas Deus já o chama como o meu ungido, como o meu pastor. E quando chega o tempo da promessa, os judeus levam o rolo do profeta Isaías e mostra para Ciro. Quando ele chama os homens peritos e olham para o rolo, ele entende que aquele rolo é antigo, e ele vai se dobrar diante do senhorio de Deus, sabendo que Deus o levantou, que o colocou como soberano entre nações para libertar o povo de Israel. Imagine, Ciro não era nascido, mas Deus já o chamou pelo seu nome. Ele não tinha sido gerado no ventre da sua mãe, mas Deus, na sua presciência, já sabia, já tinha determinado que ele viria. E aí houve uma libertação. O povo de Israel foi livre do cativeiro. Mas interessante que quando ele profetiza, apareceu nervo, carne, pele, e colocasse de pé. Mas interessante que não tinha o espírito. Tinha estrutura, o esqueleto, tinha os nervos, carne e pele, mas não tinha o espírito. Aí eu quero falar sobre o perigo da aparência. Grave isso, o perigo da aparência. Alguém tem a estrutura óssea, tem nervo, tem carne, tem pele, mas faltava o espírito. Aparentemente era a estrutura de um corpo humano, mas faltava vida. E quem pensa em profetizar não é Ezequiel. Se vocês lerem o texto, Deus vê a necessidade de haver uma inspiração de vida para aquele exército, porque eles tinham aparência, tinham uma estrutura corporal, mas faltava vida. E ele agora fala: filho do homem, profetiza ao Espírito, profetiza aos quatro cantos, Espírito assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Observe que a palavra aqui, soprar, é a mesma palavra hebraica que está lá em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus pegou os materiais químicos que tem no barro e soprou, e o homem tornou-se alma vivente. O mesmo sopro de Deus lá que gerou vida no homem, que colocou o espírito no homem e fez o homem imagem e semelhança dele, agora Deus está usando o profeta para profetizar que o Espírito precisava voltar a soprar sobre aqueles mortos para que eles pudessem ter vida. Nada adianta uma boa estética, uma boa aparência. Tem um estereótipo lindo, mas não tem vida, mas não tem um espírito. E houve uma necessidade de um avivamento. E esse avivamento veio, primeiramente, o profeta falou que teria que ouvir a palavra de Deus. Interessante que a palavra ouvir, quando se fala da Bíblia, não é escutar. Essa palavra ouvir aqui no hebraico é a mesma palavra shema, que quer dizer ouvir, compreender e colocar em prática. Deus está usando o profeta. Só vai acontecer avivamento se vocês ouvirem, se vocês compreenderem, se vocês colocarem em prática. Caso contrário, vai ser como alguns cultos que nós observamos. Tem movimento, muita carne, muito barulho, mas falta vida. São cultos que apenas têm emoções, manifestações psicossomáticas. Alguém fala uma palavra bela, alguém fica arrepiado, até chora, pula, mas a sua vida não muda. Mas a proposta de Deus aqui é que aquele povo venha ouvir, compreender e colocar em prática, para que o sopro de vida pudesse entrar naqueles ossos e eles pudessem reviver. Outrora estavam vivos, mas agora estão mortos. Interessante que em Jeremias capítulo 18, as pessoas têm um costume de falar que Deus quebra vaso.
Porque lá o texto, bem aplicado e bem interpretado, não está dizendo que foi Deus que quebrou o vaso. O vaso estragou na mão do oleiro. Foi o vaso que praticou, ali está na voz reflexiva, foi o vaso que não se submeteu ao oleiro. Deus queria moldar Israel, queria trabalhar no seu caráter, mas eles rejeitavam a voz de Deus, eles resistiam à palavra. Então o vaso, o barro estragou e não servia para mais nada. Quando diz ali que o vaso quebrou-se, é a mesma palavra hebraica que está no capítulo 7, que o Senhor mandou Jeremias pegar o seu cinturão e enterrar no rio Eufrates. Depois, quando ele volta novamente, que ele tira o cinturão estava podre e não servia mais para nada. É a mesma coisa que aconteceu lá na parábola do vaso na mão do oleiro. Israel estragou, deteriorou-se e não servia mais para nada, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus, não queria se sujeitar à voz de Deus. Nunca haverá avivamento no Brasil se a igreja do século 21 não parar para ouvir, para compreender e colocar em prática. Aplicando para os nossos dias, aos Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Cristo nos deu vida. O versículo 4 vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nosso pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí o versículo 5 vai dizer: e Ele nos ressuscitou com Ele. Ainda vai falar mais: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que aconteceu na nossa vida. Houve um despertamento espiritual, uma ressurreição espiritual e uma exaltação espiritual. Cristo nos deu vida. Observe que esse avivamento não foi mérito do homem, foi Deus que fez no seu Filho. Estando nós mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida em Cristo. E depois diz que nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tira todo o nosso mérito. Ninguém fez nada para merecer a salvação. Foi uma ação de Deus. Foi Deus que foi ao encontro do perdido e nos encheu de vida. João 1,4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 14, versículo 6 não diz que só que Jesus é o caminho, a verdade, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 11, 25, o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, não morrerá eternamente. Ele está falando que Ele é vida, só que vida aqui não é bios, que é vida física. Deus é o criador de toda a vida na terra. Mas quando João vai falar sobre vida, nunca é bios no grego, mas é dissoe, que quer dizer vida espiritual, vida eterna. E essa vida eterna, meus queridos, não é vida só no sentido de duração, mas é vida eterna no sentido de qualidade. A vida que Jesus tem é uma vida cheia de gozo, uma vida cheia de paz, é uma vida cheia de alegria. Não é só vida eterna no sentido duradouro, mas é no sentido qualitativo. E nós estávamos mortos quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 2,7. Diz que formou Deus o Senhor, o homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego de... Mas não foi fôlego de vida, foi fôlego de vidas. A palavra lá é Raim, tem uma desinência de plural. Quando Deus soprou sobre o homem recebeu vida física e vida espiritual. Os animais não têm o espírito do homem, que no hebraico é ruach, e no grego é pneuma. O animal, quando morre, a sua alma deixa de existir. Mas por que quando o homem morre, a alma não deixa de existir? Porque ele tem um espírito que foi dado por Deus, que eleva o homem em um nível muito mais elevado do que o animal. O animal não tem o conhecimento de si, da sua própria existência. O animal não tem capacidade de se desenvolver. Um pássaro, ele, desde quando existiu, ele faz um ninho daquela forma. Mas olha o homem, começou em tendas. Olha os arranha-céus que hoje tem. Olha os grandes projetos arquitetônicos que tem no mundo. Porque o homem tem essa imagem de Deus, que ele recebeu no sopro de vida.
Só que quando Adão e Eva eles pecaram, o Senhor falou que eles iam morrer. Mas eles permaneceram vivos porque eles não morreram. Porque eles perderam o princípio espiritual. Eles morreram espiritualmente. Perderam esse contato com Deus. E aí quando Jesus ressuscita em João 20, eu amo esse texto, no versículo 21 ele diz: e disse Jesus outra vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E dizendo isso, diz que ele soprou. Ele soprou, José Carlos, e fez assim, ó: recebei o Espírito Santo. Soprou. E essa palavra, que no grego é enefusesen, no hebraico, é a mesma palavra que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que é a palavra vaipar, que ele insuflou o fôlego de vida, a sua imagem na personalidade e no caráter do homem. Quando Jesus entra naquela casa, ele vê um monte de discípulos que pregaram, fizeram milagres, expulsaram o demônio, mas estavam mortos. Tinha uma estrutura humana, mas não tinha vida. Eles estavam trancados, João 20, versículo 19, com medo dos judeus, porque não tinha vida, não tinha o poder do Espírito, não tinha graça. E quem não tem o poder do Espírito, quem não tem essa graça na sua vida, tem medo, fica atemorizado. Por isso que eles se esconderam e se trancaram naquela casa, porque faltava o poder do Espírito Santo. Aí quando Jesus entra e diz: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vou enviar a vocês. Sopra a vida sobre eles. Eles recebem o Espírito Santo. O Espírito estava morto, agora recebeu vida. Aí o homem foi vivificado, foi ressuscitado e foi exaltado. Ele foi assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos vida, e essa vida emana de Cristo. Ele que falou: eu sou a vida. Todo ser humano não tem vida em si mesmo, só Deus é autoexistente. E Jesus falou em João no capítulo 5, em um dos versículos: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu poder ao Filho ter vida em si mesmo. Ninguém aqui tem vida em si mesmo, nós subsistimos nele. Só ele tem vida, só ele é autoexistente. Ninguém aqui pode sobreviver sem a presença dele. Agora vamos observar que na igreja de Sardes, Jesus vai iniciar o sermão da carta que ele mandou, dizendo: escreve ao anjo da igreja, isto diz: eu sei as tuas obras, que tem nomes que vive, mas está morto. Imagine, Jesus vai iniciar: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu conheço, eu sei as suas obras, que tem nome que vive, mas está morto. Imagine, um dia eles foram salvos, receberam o vigor, a graça, a presença do Espírito Santo, mas agora estão em um cemitério espiritual. Essa igreja tinha fama, essa igreja tinha status, era conhecida pelas igrejas como uma igreja que tinha vida, mas quando Jesus o examinou de forma profunda, viu que só tinha aparência, que não tinha vida. O próprio Senhor falou: eu não achei as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Tudo que essa igreja fazia era carente de graça, de unção, de poder. Tinha coreografia, jogral, muita música, mas faltava vida. E hoje eu estava lendo sobre isso, eu falei: isso é a face da igreja brasileira. Muitas igrejas, templos suntuosos, grandes catedrais, você chega no banheiro, a torneira tem um sensor, é só você colocar a mão e já lava suas mãos. Muita beleza, porcelanato, mas falta vida, falta poder. Essa igreja está há muito tempo em uma localidade e não cria impacto nenhum na sociedade. Tem apenas uma grande estrutura, faz parte de uma grande convenção, mas falta o poder, falta a graça, falta a presença do Espírito Santo. Agora, irmãos, o que é que faz? O que leva a igreja à morte? Qual foi o que levou a igreja de Sardes a morrer, se ela não era perseguida? Lá não tinha heresias. E por que ela morreu? Interessante que não há relatos de martírio lá, sabe por quê? Porque quando há morte pelo pecado, não existe morte pelo martírio. Uma igreja morta não incomoda o diabo não vai atacar quem não tem vida.
É por isso que a igreja brasileira vive casada com a sociedade brasileira, porque não tem vida. O dia que a igreja no Brasil deu testemunho da santidade de Deus, do seu caráter santo, vai aborrecer essa sociedade prostituta, imoral, devassa. Se Sodoma e Gomorra estivesse hoje em Salvador, ia ter vergonha dessa adolescência prostituta, promíscua e imoral, que bota um shortinho e faz gestos obscenos num paredão. E em Sodoma e Gomorra ninguém fazia isso em público. O culto era dentro dos templos. E nós precisamos incomodar essa sociedade moral corrompida. Aonde a vida incomoda as trevas, aonde é o poder do Espírito, o império das trevas fica incomodado. O pecado estava infiltrado na igreja. Meus queridos, o mundanismo adoece. O pecado mata a vontade das coisas de Deus. O pecado tira a fome pela oração, pela meditação na palavra. Imagine na época da reforma, antes da reforma, nós não tínhamos acesso a esse livro. Só o clero tinha acesso. Hoje tem todo tipo de Bíblia em nossas casas, porém é um livro que nós não gostamos de ler. A igreja está vivendo um analfabetismo bíblico. Mais de 50% da liderança brasileira nunca leu a Bíblia de capa a capa. Não há exposições nas nossas igrejas. Sermões frios, sem conteúdo. 20 minutos de mensagem fria. Sermões frios mata, adoece. E o que está precisando hoje a igreja brasileira são sermões expositivos. Sermões que venham colocar a centralidade de Cristo. Por isso que está faltando batismo no nosso meio. Autoridade contra os demônios. Uma igreja que seja forte na evangelização. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados. O Senhor nos chamou para nós irmos. Ele não falou, venha e fique no intramuros, preso em paredes. Ele falou, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas como é que a igreja é cheia se não dá testemunho? Como é que a igreja é cheia e não tem capacidade de combater a imoralidade aí fora, a corrupção? A igreja brasileira está casada com a política. Lá no Congresso tem a bancada da arma, tem a bancada ruralista. Tudo que não presta tem naquele lugar. E pessoas que eram para estar orando, lendo a Bíblia, se consagrando para cuidar de ovelhas, estão lá perdendo tempo e dando mau testemunho. Vocês acham que é bonito? Há um projeto lá para ser aprovado para perdoar a dívida das igrejas. Aí eu falo, igreja desconta e não repassa. Desconta o INSS de quem trabalha lá e não repassa. A contribuição sobre lucro líquido, eles não repassam. A igreja brasileira deve quase R$1 bilhão ao governo. Como vai ser exemplo? Aonde tem a presença tem caráter. Aonde tem a presença a integridade. O que está faltando é o Espírito Santo. Essa presença que santifica, que revela o caráter de Cristo. Está faltando isso. Cristo precisa viver em nós. Ele quer revelar o seu caráter amoroso, a sua integridade, a sua santidade, através da igreja, mas está faltando vida. Temos aparência, usos e costumes, dogmas dentro das nossas igrejas, mas está faltando a vida do Espírito. Esse mundo precisa olhar e falar, olha, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um santo homem de Deus, não pela roupa, mas pelo caráter, pela conduta. E o que está acontecendo, o que aconteceu com a igreja de Sardes, o que aconteceu em Ezequiel 37, está acontecendo com a igreja brasileira. Se perdeu a identidade. Precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos buscar vida no Espírito.
Imagine, na igreja de Sardes tinha pessoas que receberam o atestado de óbito. E tinham outros que estavam na UTI, em estado terminal. O que foi que levou essa igreja a se corromper? Foi o pecado. O Senhor falou, mas aqui tem alguns que não mancharam as suas vestes. E andarão comigo de branco, porque são dignos. Não foi outra coisa que matou aquela igreja, que levou aquela igreja à morte espiritual. Eles casaram com o mundo. Não era para se conformar, se conformaram. Não era para amar o mundo e amaram o mundo. Aí perdeu a presença. Sabe por que não há uma manifestação do grande poder de Deus no nosso meio? Porque Deus, ele é santo. Ele é absolutamente santo. Ele não atua onde há pecado, onde há prostituição, onde há sensualidade, onde há erotismo, onde há pornografia. Deus é santo. O profeta Abacuque falou no capítulo 1 que ele é puro de olhos, que não pode ver o mal, e a vexação não pode suportar. Deus não pode ver o pecado e não punir, porque ele é santo. Deus é santo. E para ele habitar aqui no nosso meio tem que ter santidade, tem que ter pureza na mente, pureza no coração. E quando não há isso, ele não atua como ele queria atuar. Cadê o poder da igreja apostólica no nosso meio? Vão me falar que eu estou equivocado? Cadê a intervenção da igreja? Os grandes avivamentos, quando acontecia, os avivamentos históricos que aconteceram em toda a história da igreja, quando acontecia na nação, modificava a sociedade. Quando foi na Inglaterra, mudou a sociedade. Quando foi na Escócia, mudou a sociedade. Quando foi na Rua Azusa, mudou a sociedade. Porque onde o poder do Espírito se manifesta, há transformação, há mudança. Uma vez eu li no jornal que 1.400.000 crianças, adolescentes de 12 a 14 anos no Brasil estão engravidando. Criança gerando criança. Como é que há avivamento no nosso meio? Como é que o poder de Deus está no nosso meio? Precisamos de uma ressurreição. Cristo é o que tem o Espírito Santo, o único que pode dar a vida. Se a igreja não passar por um avivamento, vai ter que enfrentar o sepultamento. Porque Jesus falou, olha, que nome que vive está morto. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Tinha alguns que estavam mortos, e outros estavam na UTI em estado grave. Jesus está falando, ou acontece um avivamento nessa igreja, ou vai ter que acontecer o sepultamento. Somente o sopro do Espírito Santo pode trazer vida para um vale de ossos secos. Não é louvorzão, não é coreografia, não são grupos separados. Só o sopro do Espírito pode trazer vida. É pelo poder do Espírito que a igreja se levanta da morte para a vida. Não tem como. Vamos entreter os jovens. E quem disse que o Senhor nos chamou para entretenimento? Charles Spurgeon um dia afirmou que a igreja não foi chamada para atrair as pessoas pela igualdade, mas pela diferença. Deus não nos chamou para o entretenimento. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Precisamos buscar. Quando o Espírito Santo sopra, os crentes têm deleite na oração. Quando ele sopra, os crentes são tomados de uma alegria indizível. Quando o Espírito sopra, a igreja, ela vive para orar. Ela prega no Espírito, adora no Espírito, vive no Espírito, e ela anda no Espírito. E Deus está vendo. Falamos que temos vida, mas quando Ele olha, faz um exame lá, faz escrutínio na sua onisciência, percebe que falta vida em nós. Precisamos buscar mais a presença de Deus. A igreja brasileira, ela cresce muito em extensão, mas é rasa em profundidade. Queremos o poder do Espírito e não queremos orar. Qual foi o avivamento que aconteceu de pé? Os grandes avivamentos aconteceram porque ficaram de joelhos. Houve quebrantamento, houve lágrimas. Como Deus vai operar se nós não choramos as nossas misérias? Sabe, apesar de nós estamos mortos, ainda somos arrogantes. Olhamos para o espelho e damos nota 10.
fazemos uma análise com o nosso coração enganoso e queremos dar nota 10. Tem gente que ouve um sermão desse e ainda murmura, diz que está bem. Cadê a diferença através da sua vida? Passamos a semana toda e não pregamos o evangelho, não anunciamos com o poder do Espírito. Eu estou lendo um livro de Reinhard Bonke. Ele foi chamado por Deus para incendiar a África. Eu olhei assim, ó, tinha uma cruzada, tinha 1.600.000 africanos reunidos. É porque ele era bonito? Porque tinha um cantor muito famoso lá? Não, porque tinha o poder do Espírito Santo. Imagine, 6 dias de cruzada, 1.150.000 africanos se converteram por causa do poder do Espírito Santo. Tem gente que ora assim: Deus vai lá no Cajueiro, Deus vai lá no Georgina. Ele não vai, ele só vai se você for. Leia lá em Marcos, depois que ele fala: os sinais seguirão os que crerem. E o texto vai dizer: e tendo eles partido, cooperava o Senhor com eles, confirmando a palavra da pregação com os sinais. Deus não falou: eu vou e depois você vai. Diz que quando eles partiram para pregar, o Senhor confirmava. Marcos 16:20, se quiser leia aí. Ah, Deus vai lá na Baixa Fria e repreende o mal. O Senhor está falando: eu quero me manifestar lá, mas eu estou esperando a sua disposição. Deus vai lá no presídio, eu quero ir lá, mas eu estou esperando você se posicionar, que eu quero te usar lá. Essa é a realidade. Só queremos ficar aqui: ó, Deus vai lá no hospital, vai lá naquela rua. E o Senhor está falando: por que você está aí parado? Por que você não sai do intramuros? Por que está com a porta trancada com medo? Isso é sinal que falta vida. Os discípulos só ficaram assim. Leiam, anota aí, João 20, versículo 19. E o texto diz que eles estavam trancados com medo dos judeus. Mas quando eles receberam a plenitude do Espírito Santo, quando eles receberam o poder, ninguém parou mais. Olha uma coisa, qualquer pessoa pode medir a velocidade do vento, mas eu quero ver qual é o cientista, qual é o sábio que vai criar uma máquina para paralisar o vento. Quem é que pode paralisar o vento? Ninguém. Ninguém pode medir a velocidade do vento, mas não pode paralisar o vento. Então, quando alguém está cheio, movido pelo Espírito Santo, não tem nada que possa parar, nada que possa tirar o seu desejo pelo poder de Deus. Mas há muito de nós mesmos e pouco de Deus. Pare para analisar. Se eu estivesse pregando aqui uma mensagem de autoajuda, essa igreja estava toda bagunçada. Era tanto movimento, era tanto roda-roda, mas não acontece nada. Aí eu estava lendo hoje em Mateus 8, que Jesus chega na casa de Pedro. A sogra de Pedro está lá doente. Ele só tocou na mão dela. Não bateu, não deu rajada de linguiça, não rodou, não deu pulo, nada. Só tocou. A presença, a unção do Espírito Santo. Jesus chegou lá em Gadara. Chegou assim, ó, desceu do barco e colocou os pés em Gadara, ó. Impactou o império das trevas. Aquele homem que estava possesso, os demônios, a legião, vieram nele e caíram prostrados diante do Senhor. Jesus não fez nenhum barulho, só a presença dele naquele local. Aconteceu um impacto. É o orgulho, irmãos, é a presunção, é a soberba no coração do homem, que não reconhece a sua fragilidade, que não reconhece a escassez de Deus na sua vida. Tem pessoas que estão ouvindo isso aí, ainda vai chegar em casa, vai dar nota 10, vai olhar para o espelho e vai falar: porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu. Vai prestar um culto a si mesmo na frente do espelho. É a realidade. Ninguém vai falar como Pedro: ausenta-te de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Ninguém vai falar como Isaías: ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Só quem tem um impacto com a presença, que tem coração quebrantado, tem coragem de falar isso, mas não, sai com o nariz empinado, não tem coragem de reconhecer. Eu não quero ser ovacionado, eu não quero tapa nos meus ombros dizendo: você prega muito bem, eu não sou terapeuta. A maioria dos pregadores no Brasil, eu falo sem medo, deveriam subir nas tribunas com um jaleco com o nome terapeuta gospel, porque já vem com as mensagens: você não entendeu, vou repetir de novo, você precisa pegar isso. Aí os incautos
analfabetos de Bíblia, sem discernimento espiritual, choram. Hoje Deus está entrando na sua Betânia, hoje Deus está mudando tudo na sua vida. Mentira, autoajuda. E comem tudo que sai do púlpito em nome de Deus. Aí como vai acontecer o avivamento? Se ele falou, ouvi a palavra de quem? De autoajuda, esboçado lá, que assistiu o DVD, pegou na internet, não. O rolo, oração, jejum, luz na mente, fogo no coração. Aí essa igreja aqui vai impactar. Você passa, você vê tantas igrejas aqui na Boca do Rio. É mais fácil abrir uma igreja do que uma lanchonete. Tem menos burocracia, mas não tem vida. Todo mundo passa, só tem beleza. Tem até uma música bonita, até as pessoas balançando assim, mas quando entra lá, não sente o poder do Espírito, que derrete o coração endurecido, que quebranta o mais vil pecador. Está faltando isso. Mas quando os discípulos foram avivados, receberam o poder do Espírito, o primeiro sermão que Pedro pregou, no capítulo 2 de Atos, versículo 17, disse: compungiram-se o seu coração. Essa palavra compungir no grego tem o sentido de uma lança atravessando a alma. O texto está dizendo, Eliezer, que quando Pedro estava pregando, as pessoas sentiam dores na alma, como se o cavalo estivesse galopando. Eles sentiam picadas na alma. A unção era tão grande, mas a mensagem era cristocêntrica. A centralidade era Jesus, falando das profecias da sua vinda, do seu ministério, sua morte e sua ressurreição. E o sermão está dizendo: vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor. Olha o tema da mensagem. E os homens falaram: irmãos, o que faremos? Hoje não, seja evangelista, de que insistir. Mas a mensagem foi tão poderosa, a mensagem foi cheia de óleo, do poder do Espírito, que não houve apelo. Eles foram compungidos. Houve um quebrantamento tão grande que eles se renderam à graça. Então nessa noite, o Espírito de vida, o único que é o doador da vida, nós vamos escolher: ou vai ter nosso sepultamento, ou vai ter um nosso reavivamento. Mas isso não vai acontecer aqui. Eu canto uma musiquinha bonita, levanta a mão e pegue na mão do seu irmão: olha, Deus está aqui, eu estou sentindo, vou soprar. Não é assim. Teremos que abandonar esse mundo corrompido. Vamos valorizar mais a oração. Vamos meditar mais na palavra de Deus. Temos que ter uma vida mais consagrada a Deus, uma vida de devoção. Precisamos amar mais o nosso Senhor Jesus. Não amar de lábios, mas com as nossas ações. Se eu perguntar aqui quem ama Jesus, todo mundo vai falar que ama. O que você faz por ele? Qual é o seu sacrifício por ele? Deus não só falou que amou o mundo. Aos Romanos 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Eu falar que eu amo o irmão José Carlos é fácil. Eu te amo em Cristo Jesus, mas não me preocupo. Ele não tem uma evidência de um ato de carinho da minha parte, de esforço pelo bem-estar dele. Mas eu falo: eu te amo em Cristo Jesus. É o que acontece na igreja, o amar de lábios. Mas Deus disse que eu amei e dei prova. Qual foi a prova? Que o meu filho, quando vocês estavam no estado de miséria, de putrefação espiritual, o meu filho morreu por vocês. Vocês eram fracos, vocês eram ímpios, vocês estavam debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Vocês eram filhos da ira, e eu vos amei dessa forma. E o cálice da minha ira, que era para ser derramado sobre vocês, eu derramei no meu filho, para que vocês tivessem vida. Vocês já pararam para analisar? Jesus disse que ele tem vida e vida com abundância. João 10:10. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Que esse ladrão aqui não é o diabo. Me perdoe os que fizeram uma péssima interpretação bíblica. Está falando dos líderes religiosos, que através dos seus costumes, das suas tradições, dos seus dogmas,
faz com que as pessoas não possam viver a vida plena que Deus tem para a igreja. Esse texto nunca falou do diabo, lê em casa. Só que muitos da igreja são papagaios, ouviram alguém falar, mas não está falando do diabo. E essa palavra ladrão aí é cleptes, que não é aquele ladrão que quando vai roubar coloca uma arma e oferece risco. Essa palavra cleptes é a origem da palavra cleptomaníaco, que é aquela pessoa que rouba sem você perceber. Eu chego na casa da irmã Márcia, eu vejo um relógio bonito, ela foi lá no quarto, eu pego o relógio e coloco no bolso, ela não viu. Daqui a pouco ela está procurando um relógio, cadê? Eu peguei que ela não percebeu. Esses líderes religiosos que impõem julgo sobre a igreja, costumes antibíblicos, que colocam um kit de santidade, mas não leva a igreja à devoção. Observe Esdra, deu um grande exemplo. O povo casou com mulheres estranhas, todos viram a tristeza que veio sobre seu coração. Ele rasgou as suas vestes, arrancou a sua barba, arrancou o cabelo da sua cabeça. Isso trouxe um quebrantamento ao povo, porque o próprio líder sentiu a tristeza de Deus no seu coração. Mas imagine, a igreja está num estado deplorável, aí o líder vem e diz que está tudo bem. Eu já vi irmãos pregarem e disse, a igreja não está morta. Não, é lógico que a igreja de Cristo, o corpo espiritual dele não morre. Eu estou falando da igreja aqui, visível, a igreja local, que não é a manifestação visível da igreja invisível, do corpo espiritual de Cristo, porque se perdeu na história. É lógico que essa igreja que Cristo disse, eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, é o corpo espiritual dele. Não deixa de ter vida, não deixa de ter poder. Mas a maioria estão na igreja local, mas não faz parte dessa igreja. E muitos líderes não têm coragem de falar isso. Aceita a pessoa de qualquer forma na igreja. Uma pessoa chegou lá na igreja e aceitou Jesus. Aí eu estou indo para um local, as pessoas falaram, vai por essa rua. Quando eu chego lá, está a pessoa sentada num bar tomando cerveja. Aí depois ela chega, se arruma, vai para a igreja. Aí o ímpio vê a pessoa 1 hora no bar bebendo, 1 hora com a saia comprida e a Bíblia na igreja. Que confusão! Como a igreja vai fazer a diferença? Mas ela está na igreja local, mas não faz parte do corpo espiritual de Cristo. Eu convido os amados a colocar-se em pé, por gentileza. E essa palavra que Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida é a mudança. A palavra grega que é perissos, que quer dizer, superabundância, excessivo, transbordante, mais do que suficiente, acima do comum. Olha a vida que Jesus tem. Como é que nós vamos desfrutar dessa vida aqui, superabundante, transbordante, acima do normal, excedente, e esses cultos frios que nós estamos vivendo? Só quando alguém vira um manipulador de púlpito, acontece alguma coisa na igreja. Mas se for pela palavra, alguém louvar aqui de olhos fechados para acontecer alguma coisa, não acontece. Mas se for um louvor, alguém levante a mão, Deus está aqui, aí as pessoas se emocionam. Mas eu quero ver pela palavra, pela ação do Espírito Santo no nosso meio. Jesus está nos chamando hoje, ou vai ter sepultamento, ou vai ter um reavivamento. E o tema é o perigo da aparência. Houve um sopro, ossos, nervo, carne, pele, mas não tinha o espírito, só tinha o estereótipo. Eu sou presbítero Maurício, sou da Assembleia de Deus, mas tem vida no coração, tem pureza na alma, tem sede pela presença de Deus. A sua alma é apaixonada por Cristo, você se derrama diante do amor dele, você mesmo sabe que tem que trabalhar, mas você faz um esforço para ter momentos a sós com ele. Isso é amor. Eu tenho que trabalhar, Deus abriu a porta da faculdade, eu vou estudar, mas tem que ter tempo para o amado, tem que ter relacionamento. Que Jesus quer isso, é relacionamento. É você sair agora desse culto e entrar no quarto para chorar. Ó Senhor, o Senhor fez uma radiografia da minha vida espiritual, e eu não quero sepultamento, eu quero um reavivamento. E eu vou começar a partir de hoje, Senhor. Essa Bíblia nunca mais vai ficar na estante cheia de poeira.
Eu vou meditar nela de dia e de noite. Eu vou amá-la. Eu vou desejá-la. Porque aqui tem vida eterna. Jesus falou em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, dão testemunho dele. E como pode, vai terminar o dia, a pessoa lê um versículo raquítico, que não tem nenhuma vida, não tem nenhuma aplicação para a sua vida. Imagine, Martinho Lutero pegava o texto em grego e traduzia para o alemão em 3 meses. Imagine a erudição que esse homem tinha, a comunhão que esses homens tinham. Zwinglio pregava com texto em grego e pregava já traduzindo para as pessoas ouvirem, exegese na hora. Mas esses homens eram cheios do Espírito Santo, tinham amor pelas Escrituras. E hoje, observe as oportunidades. Eu vou ler aqui um salmo, mas não tem uma exposição de inflamar a igreja. Que oportunidade aquele irmão teve? Que oportunidade aquela irmã teve? O pastor teve que tocar na camisa para ele parar, porque senão, quando terminar meia-noite, está faltando isso nos nossos dias. É um sinal que não tem vida no nosso meio. As pessoas leem a palavra parecendo que esse livro é um livro morto, mas é inspirada, soprada por Deus. Tem vida aqui dentro. Aqui eu não estou lendo nada sobre Xenofonte, não, sobre Platão, Aristóteles, não, sobre Sócrates, não, sobre Heródoto, não. Aqui é um livro inspirado, soprado, Theos Pneus, soprado pela boca de Deus. Aqui tem vida, aqui arde no coração, queima a alma. Vai querer sepultamento ou reavivamento? Vai querer só ter a estrutura, o esqueleto, nervo, carne e pele, ou quer vida? Ou quer a presença do Espírito? Quer transbordar ou não quer? Só que a lei diz, olha aqui, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, para Deus encher, alguém tem que se esvaziar, tem que ser pobre de espírito, tem que reconhecer a sua miséria, a sua necessidade de Deus. Então deixe nessa noite o Espírito Santo produzir isso no meu coração e no seu coração. O desejo de Jesus nessa noite não é sacudir a sua emoção. Ele quer tocar na sua razão. Ele quer que você saia daqui com fome pela sua presença, sede pela sua presença. A nossa alma não pode continuar sendo um oceano glacial ártico. Tem que arder fogo, tem que ter poder, tem que ter graça. Oh, Espírito de Deus. Oh, irmão Maurício não pode trazer esse reavivamento. Oh, Jesus falou, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Só Jesus é quem tem um Espírito e pode derramar sobre a igreja. É Ele que é o doador da vida. Então nessa noite, permita que o Senhor venha com martelete espiritual e tire toda a petrificação dos nossos corações, a nossa insensibilidade de passar pela rua e ver o miserável lá catando lixo nas drogas, e não há choro, não há quebrantamento. Jesus, quando estava entrando em Jerusalém mesmo, sendo rejeitado, Lucas 19:41, diz que ele chorou, ele agonizou pelo povo que iria rejeitá-lo, porque o amor dele, o amor que estava no coração dele. O século 21 é um século de um povo insensível, que a facção vai lá e mata alguém por causa de 10 reais, e todo mundo fica tirando foto, ainda fica mandando pão num crente um para outro, mas não há choro, não há quebrantamento. Não seja mais insensível. O desejo do Espírito Santo é usar nossas vidas para edificar vidas. Não é para você chegar aqui com o teu projeto empresarial. Vocês estão na igreja errada. Vai para uma igreja neopentecostal, vai lá.
Vai lá para a reunião dos empresários. Não, mas essa igreja aqui, ó, nasceu do coração de Deus. Não foi Daniel Berg com Navinga que eram ambiciosos, não. Houve a compulsão divina. Essa igreja aqui, você vai dentro do mato, aonde não tem um mercadinho, mas tem uma Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque nasceu no coração de Deus levantar essa igreja para ser uma igreja missionária, que prega: Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vem buscar. Não é a minha casa, a minha vida, não é uma conta, Deus vai descer aqui, vai botar muito dinheiro na sua conta. Não é esse evangelho, é o evangelho da graça, é o evangelho da cruz. É só Jesus, é Ele que é o centro. Maurício não é nada, é Ele que é Ele que pode, é Ele que tem todo o poder. A mensagem tem que ser centralizada nele. Por favor, permita que Jesus cure hoje você dessa cristofobia, dessa fobia, desse medo de falar de Jesus. Permita que o Espírito Santo venha testificar dele, venha glorificá-lo através das nossas vidas. Espírito Santo, eu não quero emocionar ninguém, Senhor. Se a tua palavra não fizer, Deus, o meu desejo é que essa palavra fique impregnada, fique entranhada no meu coração, e que os nossos corações hoje sejam tocados pelo fogo do teu Espírito. Jesus, se for o Senhor que falou, tem que acontecer o que aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús, que eles falaram, mas não ardia em nós os corações quando o Senhor nos falava, quando Ele nos abria as Escrituras, ardia o coração. Espírito Santo, como é que Jesus vai falar e não vai arder o coração? Não vai trazer quebrantamento, não vai trazer arrependimento. Ainda dá tempo de hoje ainda falar para alguém que Jesus te ama, que a sua casa pode ser melhor, que a sua família pode ser melhor, que há uma restauração espiritual para a sua família, que o poder do Espírito pode quebrar essa maldição que está a geração agindo na sua família. Há um poder espiritual, há um poder que devasta as trevas, é o poder do Espírito Santo. Jesus, que o vento, que o Ruach HaKodesh Elohim, que o Espírito Santo de Deus venha soprar aqui no meio desse vale nessa noite, que haja um despertamento espiritual. Espírito de Deus, continua falando conosco. Aleluia.